Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o soberano do dia do juízo final. Meus irmãos angolanos e angolanas, aqui o vosso irmão Mos Khalifa, o líder da organização União. Meus irmãos, minhas irmãs, a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar, porque a mente não serve para nada senão para usar. Meus irmãos, minhas irmãs, a luta torna-se contra quem luta sem saber por que realmente está a lutar, ou quem luta sem conhecer o verdadeiro inimigo. Angola e os angolanos vivem numa tremenda miséria, uma tremenda desgraça, uma tremenda pobreza. Desde que os brancos entraram neste país, desde que os brancos entraram neste país, Angola, o sofrimento dos angolanos só aumenta, só multiplica. Desde que os brancos entraram neste país, desde que os brancos fizeram que outros pretos de certos países chegassem no poder para governar Angola, o sofrimento dos angolanos só aumenta. Eu disse desde que os brancos portugueses entraram neste país e colocaram realmente na liderança deste país preto de outros países para confundir realmente o povo nativo que são angolanos, o sofrimento dos angolanos só aumenta. Eu disse e vou voltar a dizer, por mais que o vosso não discernimento não vos motiva realmente me compreender, eu vou sempre dizer: todo aquele que realmente coloca o angolano abaixo do estrangeiro é estrangeiro. Esse não deve ser o slogan a partir de agora. Estampam isto nas vossas camisolas, estampam esta frase no vosso chapéu. Se você realmente quer ver mudança neste país, a frase é essa: todo aquele que coloca o angolano abaixo do estrangeiro é estrangeiro. E todo aquele que realmente discorda desta frase, rejeita esta frase, também é estrangeiro. Meus irmãos, minhas irmãs, disse noutra live e vou voltar a dizer, porque o angolano foi doutrinado à deficiência de compreender. Quando os portugueses
perceberam que poderiam realmente perder o campo de extração de minério para sustentar a Europa. Quando os portugueses perceberam que iam perder o campo de extração de produção agrícola, pensaram: este povo angolano está alegre, está feliz por se libertarem da tortura física dos portugueses. É nesta alegria que vamos infiltrar negros de outros países que falam português para governar os angolanos. Negros de outros países para governar os angolanos. Os angolanos, naquela alegria de libertação, não conseguiram realmente compreender que estavam a ser liderados por pretos que não eram realmente angolanos. Por isso é que hoje nós reclamamos. Por que nós que lutamos contra os portugueses, a nossa Constituição é uma cópia dos portugueses? Por que nós lutamos, nós que lutamos contra aqueles que nos mataram, nos estruparam, nos humilharam, nos segregaram? Temos orgulho de elogiar, prevalecer a língua portuguesa. Temos orgulho e devemos preservar a nossa irmandade entre Portugal e Angola. Quem disse que o angolano, líder de verdade, vai dizer que Portugal, os brancos portugueses são nossos amigos, irmãos? Como é que um angolano que conhece realmente a sua história vai preferir ser aliado, amigo, irmão de um estuprador, de um assassino, de um corrupto branco português, do que ser do seu irmão angolano? Como é que um líder angolano preto de origem vai se permitir dar mais oportunidade, dar mais direito, dar mais mordomia aos brancos portugueses do que o próprio angolano? Este não é angolano. Como é que um angolano de origem vai se permitir dar mais direito aos estrangeiros do que o próprio angolano? Este não é angolano. Então este é o slogan, meus irmãos. Todo aquele que realmente coloca o angolano abaixo do estrangeiro é estrangeiro, Mos Khalifa. Meus irmãos, minhas irmãs, há ativistas, sociedade civil, revolucionários e tantos outros. Mas eles não estão a compreender que estão apenas a prestar serviço ao governo de estrangeiro. Não é à toa que colocaram realmente um estrangeiro na liderança da UNITA, para quando nós como povo percebermos então que o MPLA na realidade é um partido governado por pretos estrangeiros, para confundir os angolanos que são angolanos, eles vão fazer uma reforma. Tirar este partido de estrangeiro na liderança MPLA, para então colocar um partido da oposição cuja liderança é estrangeiro, ACJ.
Nós angolanos não sofremos por falta de recurso mineral. Nós angolanos não sofremos por falta de gente incapaz na administração. Nós angolanos não sofremos porque não temos recursos minerais. Nosso sofrimento não vem disso. Nosso sofrimento vem porque somos administrados ou desgovernados por pretos estrangeiros que foram colocados no poder pelos portugueses. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos lá. 500 anos de escravidão total. Sangue, suor, lágrima escorreu nesta terra. Os portugueses nunca realmente pensaram que um dia os angolanos iam se libertar contra os portugueses. Estavam confortáveis. Este conforto fez deles subestimarem a capacidade e a estratégia do povo nativo angolano. Quando eles se depararam com a luta de libertação, não sabiam realmente como conter. Então eles simularam entregar o país. Só que não poderiam colocar mulatos, mestiços, nos grandes setores, até mesmo brancos. Porque nós íamos perceber, se nós lutamos contra os brancos, como é que os brancos que estão lá é que estão a nos governar. Logo poderíamos lutar de novo. O que é que os brancos fizeram? Pegaram cabo-verdianos catanhões, por isso vocês dizem Cabo Verde, que é um país pequeno, é melhor do que Angola, porque o dinheiro é extraído da Angola para sustentar Cabo Verde. O dinheiro é extraído. Como é que a Angola vai crescer quando o dinheiro da Angola sustenta São Tomé, sustenta Cabo Verde? Como? Sustenta Portugal. Quando os portugueses realmente viram que se colocar brancos na liderança, os angolanos poderiam se revoltar contra essa liderança dos brancos. Então pegaram pretos cabo-verdianos, santomenses, guinenses e tantos outros pretos. Colocaram nos setores-chave do partido MPLA. E esses pretos chegaram ao poder para retardar o desenvolvimento, mais uma vez, dos angolanos. Esses portugueses brancos impuseram a guerra, porque eles não queriam deixar os angolanos em paz. Para depois, então, termos o discurso. Era melhor no tempo dos portugueses. Os portugueses se foram, nos deixaram nossa terra e nós não soubemos com nada, com o que fazer. É mentira. A desgovernação ou a ordem para governar Angola vem de Portugal, porque desgovernar Angola sustenta realmente Portugal. Você vê negros intelectuais, negros inteligentes dizer: os portugueses foram embora. E você vê brancos portugueses burros, ignorantes ou mesmo estratégicos dizer: vos deixamos vossos países. Deixamos, vocês nos expulsaram. Vocês nos expulsaram. Agora estão a vir para Portugal. Vocês não conseguem fazer nada, vocês não sabem administrar. Não. Porque quando você coloca um estrangeiro negro no poder de Angola para confundir os angolanos negros, que aquele é angolano, você dita regras internacionais para aquele negro viver bem. Viver bem.
mas não pode fazer bem ao povo nativo. O povo nativo tem que sofrer, tem que pagar por ter se rebelado contra a presença dos portugueses. Volto a dizer, para os portugueses, o sofrimento dos angolanos é justo por terem se rebelado contra os portugueses. O angolano de origem jamais poderia fazer o seu povo realmente sofrer em prol dos portugueses. Jamais. Jamais. Então, os estrangeiros com direito de extrair dinheiro da Angola para mandar para o seu país, então faz o angolano sofrer. No nosso governo está cheia de congoleses, filhos de congoleses, está cheia de santomenses, filhos de santomenses, está cheia de guinenses, filhos de guinenses, está cheia de moçambicanos, filhos de moçambicanos, está cheio de portugueses, filhos de portugueses, até generais brancos e mulatos. Em Angola tem muito. Como é que você, realmente, um angolano preto, vai bater continência a um general branco? Branco é esse que realmente ordenou você matar preto como você. Como é que um angolano preto vai bater continência para um general mestiço, filho do colonizador? Mestiço é esse que incentivou você, angolano preto, matar angolano preto. Acorde, meus irmãos. Reflete, meus irmãos. Hoje nós estamos vendo juízes do Supremo Tribunal mestiços e brancos para mandarem angolanos pretos na cadeias. Estamos ver deputados mestiços, deputados realmente brancos, para mandar a polícia angolana caçar as vítimas da irresponsabilidade administrativa, que são os próprios filhos dos portugueses. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês só vão ver maravilha no dia que Angola for liderado por um angolano de origem. Esses portugueses acham que temos que sofrer para sempre por nós ter expulsado da Angola. Você vê nos bancos angolanos bilhões de dólares, os brancos, filhos de portugueses, que trabalham nos bancos, transferem para Portugal para dar estabilidade financeira a Portugal, para fazer que nós angolanos fugimos para Portugal e lá lavar prato, trabalhar como empregada doméstica, lavar brancos, lavar rabo daqueles brancos que escravizaram nossos avós. E somos assalariados com o nosso próprio dinheiro. Nós somos burros. Porque o cu duro, os programas de comédia, as novelas brasileiras que deram para nós, para nos incentivar a ter complexo de inferioridade, e o único nosso sonho é ter mulher branca, para o filho nascer mulato, e o filho mulato casar com branca, nascer branco. Meu filho é branco. Eu tenho primo mulato. Sem saber que realmente brancos e mulatos é ausência de melanina no corpo. E quando houver muito sol, terá um problema de pele. Terá um problema de pele. O mais importante, o melhor é ser de black, escuro. É mais resistente. Meus irmãos, minhas irmãs,
após a guerra, os portugueses queriam mandar em Angola quantidades de portugueses. Vocês sabem disso. Lembra aquela avalanche de portugueses que estavam a entrar em Angola, emigrar, porque agora a economia da Angola estava melhor do que a economia de Portugal? Não. Portugal criou uma política de concentrar o sistema financeiro não circular para causar uma miséria dentro de Portugal, para incentivar os brancos portugueses saírem realmente de Portugal e virem em Angola em grande quantidade. Mas antes disso, o governo de português, com negros na liderança, tinham que construir centralidades. Essa centralidade era para colocar os estrangeiros brancos que iam vir e não os angolanos. E não os angolanos. Quando eu falo os angolanos, estou a falar você e eu. Porque muitos que são servidor público, muitos que são do Estado, são filhos de estrangeiro, muitos deles. E tiveram acesso às centralidades. Os Quilamba, os Sequele, os Talatona, não sei o quê, Jardim de Rosa, várias coisas aí. Os portugueses estavam a vir. Estavam a ter acesso de moradia melhor do que os angolanos. Uau! Um país onde o estrangeiro tem mais direito do que o próprio dono da terra é porque está sendo governado pelo estrangeiro. Pelo estrangeiro, meus irmãos. Só que vocês angolanos não conseguem ver desta forma. Porque vocês pensam que quem governa Angola é angolano. Não! Logo, entrou um novo governo de estrangeiro. Novo governo de estrangeiro. Criou tanto desemprego. Desemprego total. Agora, o governo de estrangeiro, de português, criou uma lei para expulsar os angolanos que habitam nas centralidades. Por quê? Porque não estão a conseguir pagar. No tempo do câmbio de 10 era muito dinheiro. As pessoas tinham dinheiro para pagar as parcelas dos apartamentos que compraram nas centralidades. E não deviam pagar. O desemprego surgiu. As pessoas não têm nem emprego, nem dinheiro para pagar realmente os seus apartamentos nas centralidades. Olha a estratégia do estrangeiro. O governo de estrangeiro disse: todo aquele que não consegue pagar os seus apartamentos, depois deles tirarem o emprego, depois de colocar os angolanos na miséria, trouxeram esse discurso. Todo aquele que não consegue pagar as suas parcelas vai ter que deixar os apartamentos. Todo aquele que realmente não consegue pagar vai deixar ou vai ter que pagar aluguel para continuar nos apartamentos. Aluguel. O angolano não tem dinheiro nem o que comer para comer. O angolano não tem nem trabalho, vai pagar aluguel como? Essa é uma das formas estratégicas para mandar o povo nativo, o povo da origem, para os bairros mais pobres. E os estrangeiros, oeste-africanos, muçulmanos corruptos, brasileiros. Por isso o discurso de investimento estrangeiro é constante para dar esses apartamentos aos estrangeiros, e o povo nativo angolano vai realmente para os bairros pobres, para amanhã essas pessoas de bairros pobres trabalharem como empregada doméstica, segurança para quem vive nas centralidades. Meus irmãos, minhas irmãs,
Estão a brincar conosco. Estão a brincar com os angolanos. Toda hora investimento estrangeiro. Todos os dias investimento estrangeiro. Muitos países de brancos já entram em Angola sem vistos. Aonde essas pessoas vão morar? Aonde essas pessoas vão morar? Nessas centralidades. Para morar nessas centralidades é preciso realmente tirar as pessoas nativas que moram nas centralidades com justificativa que não estão conseguindo pagar o apartamento. Não! Não deveríamos realmente pagar. Gente, eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Isto não é de ouvir dizer, é de viver. Quando eu cheguei no Brasil, eu encontrei o Fernando Henrique Cardoso como presidente. O brasileiro nativo vivia numa miséria. Vivia na miséria. O preto pobre brasileiro não frequentava a universidade. O mestiço da comunidade brasileira não frequentava a universidade. Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil. Era o presidente do Brasil. A elite brasileira viviam bem. O que é a elite brasileira? É composto de filhos de alemão, filhos de italiano, filhos de portugueses, filhos de americanos que nasceram no Brasil com pais estrangeiros. São esses que realmente com dinheiro do estrangeiro criaram o sistema político brasileiro. Para esses filhos de estrangeiro mandarem toda a riqueza do povo brasileiro para a Europa. Começam a compreender. Antes do Fernando Henrique Cardoso chegar ao poder, que é filho de francês. Preste atenção. Fernando Henrique Cardoso é filho de francês. Lhe colocaram no poder pela maçonaria. Para então facilitar realmente a Europa viver bem, enquanto o brasileiro estava a viver na merda. Eu via isso. Brasileiro morria de fome. Havia um programa de televisão no Brasil, que é o canal do Trivela. Trivela é primo do Edir Macedo. Neste canal apresentava os brasileiros na Paraíba, no sertão, na Bahia, no Ceará, morrendo de fome. Comiam feijão com água. Não é de contar. Não é de me contar. Isto porque já havia passado muitos presidentes, filhos de estrangeiro, até que chegou um verdadeiro brasileiro, chamado José Inácio Lula da Silva. Lula vem lutando há muitos anos. E ele é neto de brasileiro, trisneto de brasileiro, filhos de brasileiro. E passava a mesma fome que todo brasileiro passava. Teve dificuldade de frequentar uma escola, porque os estrangeiros que governavam realmente o Brasil achavam que os brasileiros não tinham direito a frequentar escola, como acontece em Angola. Lula foi vindo, lutando, discursando. A elite intelectual
o desqualificava por não ter uma formatação acadêmica. Por isso, para aqueles que pensam que são inteligentes, porque passaram no campo do extermínio, do exercer do discernimento, que por ignorância chamamos universidade, deveriam refletir. Se a formatação acadêmica é a solução dos problemas, por que tantos problemas? Já que somos governados por aqueles que são formados. Entendem, meus irmãos? A inteligência não está na irracional absorção e nem na irracional reprodução, mas na racionalidade que te mete a reflexão para descodificar, decifrar o que está nos livros. Meus irmãos, minhas irmãs, o Lula chegou no poder, também o Mos Khalifa estava lá presente. Por isso entendem bem, todos filhos de estrangeiro vão sempre criar um partido político sobre extrema direita ou a direita liberal. Todos eles. Liberalismo, liberal, extrema direita. Está a ver o Luiz de Castro? Olha para a cor dele, olha para o tom de pele da cor dos pais dele. Liberal, para que nós realmente aceitamos que os estrangeiros venham e dormem na nossa cama. Extrema direita é um extremismo contra aquele que tenta ser conservador. É um extremismo contra aquele que tenta ser nacionalista. Não brinco, meus irmãos. Então, o Lula veio. Começou a ser atacado pelos filhos de estrangeiro, que eram juízes do Supremo, deputados, porque aquilo é um ninho de filhos de estrangeiro, gente. E a maioria deles são da maçonaria. Lula teve o primeiro projeto, Fome Zero. O que ele fez? Tinha que descentralizar o dinheiro que estava concentrado nas mãos dos ricos. Tributar realmente as empresas que não queriam pagar as suas dívidas. E fazer uma reforma trabalhista para dar mais direito ao trabalhador que tanto sacrificou. Encheu dinheiro, Lula colocou esse dinheiro em circulação para que as pessoas pudessem realmente se autoempreender e começou a crescer. A elite, filho de estrangeiro, não estavam a gostar. O que eu quero dizer para todos vocês? Vocês angolanos nunca realmente vão sorrir se não tiverem um presidente de origem. Fomos ensinados a dizer, não tem nada a ver. Se ele administra bem, pode estar no poder. Não tem nada a ver. Se ele estudou, pode chegar a presidente, juiz do Supremo, general, ministro. Nós somos assim, porque o português nos ensinou assim. Nos Estados Unidos da América, para você ser presidente, eles falam que você tem que nascer lá. Na Alemanha, na Inglaterra, falam que você tem que nascer lá. Você tem que ser nativo de lá. Em Portugal, para você ser presidente, você tem que ser de lá. Porque que eles querem que nós temos que aceitar que nossos presidentes têm que ser estrangeiros pretos. Meus irmãos, minhas irmãs, este mesmo Lula, ninguém me contou, eu vi. Encontrou o povo brasileiro
sem dignidade, sem cidadania. Porque para um ser humano ter dignidade e ter cidadania, primeiro tem que ter uma habitação, uma casa. Primeiro, talvez vocês não vão entender, tem alguém que está do teu lado, que é intelectual, que lhe condicionaram a reproduzir. Não, as casas populares têm que ser vendidas. Uau! Você pergunta para ele, se as casas populares que foram construídas realmente com dinheiro do povo, ou bem dizer, pergunta para ele o que significa um servidor público. Pergunta para ele, para começar, o que significa um servidor público. Vamos começar assim. Um servidor público é alguém que é eleito pelo público, pelo povo, para administrar o dinheiro do povo. Ele não tira dinheiro do seu bolso ou do salário que o povo realmente paga para ele, pelo serviço que ele presta ao povo, porque um servidor público é um mercenário. Aquele que faz pelo dinheiro. É um mercenário. É tipo o exército, é tipo a polícia. São mercenários. Aqueles que trabalham pelo salário, pelo dinheiro. Então, quando este administrador, ou governador, ou presidente é eleito, tem por direito dado ao povo para, então, extrair o recurso mineral do povo, vender a outras nações, e isto formar o PIB do produto interno bruto, dinheiro. Esse dinheiro vem de diferente forma. Venda de petróleo, venda de mercúrio, venda de diamante, venda de terras, não, ou alugar terras para a produção agrícola de empresas privadas. Esse dinheiro entra. Dinheiro pertence a todos angolanos. Com esse dinheiro, o governo, dinheiro do povo, e ele está a prestar serviço e nós o pagamos. Com esse dinheiro, ele constrói centralidade para tirar o povo daquela degradação social, daquelas casas podres. Por isso ele está ali como servidor público, para melhorar a vida dos cidadãos. Melhorar a vida dos cidadãos com dinheiro do cidadão. E o cidadão lhe paga salário para ele fazer esta função. Isso me dá. Não sei se vocês conseguem me compreender. Logo, é construído casas populares, dignas, para que o povo tenha dignidade. Essas casas não podem ser vendidas. É um crime contra os cidadãos quando realmente os parlamentares usam dinheiro do povo, constroem casa para o povo e tentam vender para o povo. Isto é crime. Não se compra aquilo que realmente foi construído com teu dinheiro. Não se compra aquilo que foi construído com seu dinheiro. Eu vou vos provar. Ah, mas não é bem assim? O Estado vai perder? Não! O Estado não perde. Por quê? Porque quando o Estado constrói centralidade, coloca os cidadãos nesses edifícios, nesses apartamentos, o Estado vai apenas taxar água, luz e gás. O Estado vai arrecadar muito mais. Muito mais. Mas se o Estado manter as pessoas no Kazenga, no Rangel, no Sambizanga, bairros pobres, o Estado não consegue extrair taxa desses cidadãos, porque não estão no lugar adequado que o Estado tem um senso de como fazer a cobrança das taxas, como de energia, de água. Estão a compreender agora? Por isso, se o Estado constrói a centralidade com dinheiro do povo, concede ao povo, o Estado consegue extrair dinheiro. Agora, é diferente se você
se transformou numa pessoa rica, bilionária, trilionária, és um empresário angolano. Como um empresário angolano, você pode comprar um hectare de terra. Comprando um hectare de terra, você pode construir centralidade ou condomínios de luxo. E você alugar esses condomínios de luxo a outros milionários ou a outros famosos cantores ou as pessoas mais ricas vão viver ali pagando aluguel para o empresário. Estão a compreender agora? É diferente. Volto a dizer, você trabalhou duro, se tornou trilionário. Você pode construir centralidade e alugar para as pessoas. Isso é teu privado. Mas quando você é um servidor público, pega o dinheiro do povo para construir asfalto, ruas asfaltadas, casas populares, essas casas devem ser entregadas ao povo, a chave, cada uma, para que elas saiam dos subúrbios, dos buracos, dos bairros podres. Conseguem compreender, meus irmãos? O Estado não tem que cobrar nada, porque isso é construído com dinheiro do povo. Eu, Mos Khalifa, na liderança, eu tinha que fazer isso. E eu vou fazer isso, se Deus quiser. Entendem bem? Meus irmãos, minhas irmãs, o que é que está a acontecer? Quando você ouve, talvez você vai dizer, aquele que está do teu lado, o intelectual, o armado que sabe tudo, ouve lá, ele não sabe o que está a dizer. Já disse do empresário que pode construir com seu próprio dinheiro, diferente de alguém que foi eleito para gerir o dinheiro do povo. Dinheiro do povo não é para eles comprarem Lexus, comprarem mansão, viajar, putas e vinho verde. Desculpa por expressão, não é para isso. Putas e vinho verde é para um empresário que ganhou dinheiro. Por isso é que em Angola o empresário é do MPLA, o empresário é general, o empresário é o presidente. Não pode. O presidente realmente pega o dinheiro do país, constrói centralidade como se fosse dele e quer vender nas pessoas. E quando as pessoas não têm para pagar rua, não é assim. Isso é desumano. Lula, quando chegou realmente na liderança, construiu casas populares. Até angolanos, Veríssimo, nosso querido amigo Veríssimo recebeu. Outros cotas que estão lá há muito tempo, que moravam no bairro do Estácio, era um bairro que as casas já estavam a cair. Madá recebeu casas bonitas em Bangu. Angolano não é brasileiro. Angolano vivia em bairro onde as casas eram muito antigas. Estavam a lhe dar chave. O censo veio, fez um censo. Quem morava ali, lhes deram um apartamento. Apartamentos, não pagaram nenhum centavo. Em Bangu, no Rio de Janeiro. Logo, eles tinham que pagar água, luz, porque eles usam isso. Vocês estão a entender que esse MPLA de estrangeiro está a brincar conosco? Aqui vos colocam nas vossas cabeças que vocês têm que pagar isso, têm que pagar aquilo, têm que pagar nas centralidades, que não será expulso. Gente, estão a vos brincar. Essa gente não quer nada conosco. Mas vamos lá. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez aquele Satanás não é invisível, é visível. Teu amigo que está aí de lado a ler um livro de direito, está a beber um uísque de lado, vai dizer, esse rapaz é maluco, não estudou, não sabe o que está a dizer. Lhe pergunta, mas se esse rapaz não sabe o que está a dizer, por que quando constroem hospital público, as pessoas não pagam para entrar naquele hospital? Hospital público. É construído com dinheiro do povo
para que o povo realmente seja medicado. Uau! Por que então que quando se constrói escolas públicas, o Estado não cobra as famílias para os filhos estudarem ali, senão o país vai ficar totalmente analfabeto. E essa escola é construída com dinheiro de quem? Do povo, porque eles são servidor público. Então, quando fala construir casas populares, habitação popular, não é para vender, é do direito ao povo, isso não é favor. Porque o dinheiro não está saindo no bolso dos empresários, não está saindo no bolso do João Lourenço. Nós ainda estamos a pagar essa gente para nos prestar serviço, entendem assim? Não é porque eu quero, é a lógica. Por isso é que eles são servidores públicos. Um governador não é para você lhe beijar ou lhe gostar. É para você lhe detestar quando não está a prestar o seu real serviço. Um presidente, não importa quem seja, ainda que for o Mos Khalifa, não é para vocês gostarem. Porque o que eu estou fazendo, ou o que o presidente faz, ele não é bom. Há uma palavra que Jesus disse: por que vocês me chamam de bom? Eu não sou bom. Bom é Deus. Então, se eu, Mos Khalifa, se tornar o líder de Angola, construir centralidades e dar para vocês, eu não sou bom. Eu não sou bom. Dar as casas para vocês sem comprar nada, eu não sou bom. Porque eu estou construindo essas casas com o vosso dinheiro e não com o dinheiro que vocês me pagam salário. Eu só serei bom se eu pegar do meu dinheiro, que vocês me pagam salário, vos construir casas para você e vos dar. Aí eu sou bom. Mas quando eu construo as casas com o vosso dinheiro, só é o meu dever. Isso não faz de mim bom. Então, quando vocês dizem o governador Fiococo é bom, porque não é bom, vocês são burros. O presidente Fiococo é bom, não é bom, o problema é que vocês são burros. A governadora Bonhonho é bom, não é bom, porque vocês são burras. O bom é só aquele que tira do seu bolso. O cofre do Estado não pertence ao Mos Khalifa, não pertence ao João Lourenço, não pertence ao ACJ. Pertence a vocês. Por isso que vocês não têm essa informação. Porque eu sempre disse, um ativista é aquele que vem realmente para esclarecer o povo. Não é um ativista que vira candongueiro na rede social. Melissas Digital recebe dinheiro dos partidos políticos para desinformar as massas. E quando o Mos Khalifa vem para tentar explicar, vocês que são burros, tá com inveja. Tá com inveja. Assassinato de caráter. Porra. Agora tá aí. Agora tá aí. Se fosse o Mos Khalifa dizer, Mos Khalifa é atrasado. É um atrasado, não é civilizado, não estudou, é assado. Agora está aí a nossa querida irmã. Um abraço para o nosso querido Mastangola Vuns. Estás de parabéns. Te critico muitas vezes. Mereces também ser criticado, Mastan Vuns. Mas respeito o seu trabalho porque você sabe lidar com crítica. Nunca realmente vi o Mastan Vuns vir e reclamar Mos Khalifa, não sei o quê. Não. Eu critico o Mastan Vuns muitas vezes
porque ele merece às vezes ser criticado, porque ele é ser humano. Mas desta vez também devo lhe parabenizar. Fez um grande trabalho, não porque trouxe lá o Mos Khalifa, não. Fez um grande trabalho por trazer a nossa querida irmã Njinga Savimbi. Vocês viram o que ela disse? Viram que a nossa querida irmã escreveu? Agora eu vos pergunto, o que que eu sempre falo para vocês? O que que eu falo para vocês que a UNITA vai terminar tipo a FENELA, líder, nice líder, com visão de águia e não de galo, porque o galo não voa, o galo pula. Mas vocês não entendem. Vocês não entendem, meus irmãos. E vocês não entendem porque vossos líderes são burros. Burros por quê? Porque quem se permite realmente governar um povo burro é porque é burro. Quem sente feliz liderar um povo burro é porque é burro. Um grande líder não se sente bem ver o seu povo na burrice. Não se sente bem. Não se sente bem. Por isso eu faço a questão de vos fazer entender. Ser um ativista é informar, não é fugir. A distância, vou morrer pelo povo, porque em Angola não. Eu estou em Angola, merda. Ninguém vos mente. Eu estou em Angola. Aqui estamos a beber água da chuva. É normal? Não é normal. Mas vamos fazer como? Se o nosso país está na mão do estrangeiro. Isto é porque a desinformação que está embutida em nós de forma coletiva permite isso. Permite isso. Permite isso. Agora, vem aí o mais grave. O governo realmente de português, liderado por negros domésticos e de estimação pretos, produziram uma lei. Todo aquele que vive na centralidade. Eu gostaria de estar num programa para falar isso, só para as pessoas entenderem. Para falar isso, porque essas informações aqui são muito restritas. Num programa para falar isso para as pessoas. Para explicar, porque o nosso povo angolano vai ser despedido. Vão ser expulsos das centralidades. O governo de português, os brancos, deram a ordem aos negros de estimação que estão na liderança do MPLA, que são estrangeiros, santomenses, congoleses, cabo-verdianos, catanhões. Todo aquele que não consegue mais pagar as suas parcelas dos apartamentos comprados, tem que entrar no processo de aluguer. Agora vão viver de aluguer. Agora é aluguer. A estratégia de expulsar o angolano dos apartamentos, primeiro os portugueses produziram a miséria dentro da Angola. Essa miséria está a fazer o angolano não ter nem o que comer. Emprego, nhete. Se não tem o que comer nem emprego, como é que eles vão pagar as parcelas dos apartamentos? Como? Como é que eles vão pagar o aluguer dos apartamentos? Estratégia. Isso é para expulsar realmente os angolanos da centralidade e fazer entrar o estrangeiro, porque o estrangeiro aqui é que tem o dinheiro. Entende? Logo, quem vai viver nesses apartamentos? São os estrangeiros, os muçulmanos corruptos, são os que mais detesto neste país. Dá vergonha. Não existe, preste bem atenção. Não importa se você é um merda de chefe, ou um merda de imã, ou um merda de líder da mesquita, você é um merda. Vocês são malos de corrupto, não importa quanta barba você tem, maluco.
Vocês se acovardam falar a verdade dentro das mesquitas. Oração. Oração. Só isso que vocês sabem fazer. Vocês são bandos de merda. Estou a falar, vocês líderes muçulmanos nas mesquitas. São vocês que são inimigos do Islã. São vocês que combatem o Islã com essa vossa prostituição, essa vossa corrupção. É que faz muita gente achar que o Islã é a vossa corrupção. Bandos de macacos e gorila. Como Allah diz no Corão, são aqueles que foram transformados de porcos e macacos. São gados, ou pior do que gados são vocês. São vocês, aqueles que Allah diz no Corão, os hipócritas. Porque conhecem realmente a verdade do Corão, mas escondem. São vocês. São vocês. Trazem lá um monte de negócio de merda, alteram os preços quando vocês querem, porque são assalamu alaikum. Salamu alaikum a merda. Salamu alaikum a merda. E mais que me deixa chatear, esses bandos de angolanos burros que se convertem no Islã, vocês são burros. Se vocês têm dúvida, me chamem realmente para uma conversa. Me chamem para um debate. Se você é um muçulmano inteligente, que entendeu o Islã, que compreende o Islã, você se acovarda, merda. A maior sabedoria no Islã é a coragem de dizer a verdade com muito ou pouco conhecimento que você tem. E quando você tem muito conhecimento e se acovarda, porque o imam não vai gostar, merda. Você tem que fazer por Allah, já que você conhece muito bem a religião. Faça por Allah e pelo Islã, e não por essas merdas de oeste africano que transformaram este país num campo de putaria. Merda. Corrompem a imigração. Corrompem a polícia. Corrompem. Porque eu sou fiococo, eu sou bonhonho. Eu sou sunita. Sim, esse teu sunismo de Abu Bakr, Omar Osmani. Esse é o vosso sunismo. Que roubaram realmente a liderança de Imam Ali. Roubaram. O profeta Muhammad nunca deixou um decreto, nem o Alcorão, que Abu Bakr tem que ser o sucessor. Mesmo escutando o discurso do profeta, quando eu morrer, Ali é o sucessor. Esta merda de Abu Bakr, de Omar Osmani, usurparam, por isso vocês têm esse espírito de materialismo excessivo para destruir realmente a espiritualidade islâmica. São vocês. São vocês, bandos de vagabundos. Olhem para a história de todos os profetas. Me mostra. Eu só quero um. Um profeta ou dois. Que foi sucedido por alguém que não é da linhagem sanguínea. Que foi sucedido por alguém que não é da sua família. São toda a linhagem é uma sucessão sanguínea. Mas no tempo do profeta, vocês falaram não. Linhagem sanguínea não. Quem escolhe que vai ser o califa? É você. Você que tem que fazer eleição. É Allah. É Deus que tem que dizer quem vai ser o sucessor, assim como disse. Assim como Deus disse, Moisés, pega o teu irmão Arão, vai com ele e vai te auxiliar. Alhamdulillah. Assim como Allah disse, Moisés, escolhe realmente Josué como sucessor. Alhamdulillah. João Batista, que é primo de Jesus, escolhe realmente Jesus para ficar no teu lugar. Abraão, escolhe Isaac e Ismael para ficar no teu lugar. Isaac, escolhe Jacó para ficar no teu lugar. Jacó, escolhe José para ficar no teu lugar. No tempo do profeta, disse, tem que ser o imam Ali. Vocês vagabundos.
Ah não, vamos fazer uma eleição. Onde? Um versículo no Corão que Allah diz: fazem uma eleição para escolher Abu Bakr. Onde? Por isso, vocês corrompem até polícia. Por isso estão a vos matar. Por isso estão a vos matar na Palestina. Estão a vos matar. Isso é maldição de Allah. Vocês sabem o discurso realmente que o profeta disse. O seu último discurso. O Sunna tem vergonha de falar desse discurso. Vocês têm vergonha. Agora querem se passar de vítima. Estamos sendo atacados. Estamos sendo atacados. Esta vossa hipocrisia estão a fazer crianças morrer à toa. Ya Allah, Ya Allah, Allah, Allah. Por essa vossa merda. Isto é maldição. Isto é uma punição, porque Allah disse: não existe nenhuma nação que vai derrubar o muçulmano. Os próprios muçulmanos vão se destruir. Logo, a não real prática do Islã tornou-se o inimigo do Islã. E Allah manda o exército realmente dos Kafir para matar esse bando de muçulmanos sem juízo. E meus califei no Dubai, é maldição. É maldição. Disse o querido profeta: não vai chegar o fim até que aqueles que andam, os beduínos, que andam no deserto com camelo, construírem grandes edifícios. Olha. Allah os amaldiçoou com luxúria. Luxúria. Por matarem realmente o imam Hussein. Olha, vocês pensam é benção. Vocês pensam é abençoado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa expulsão que eles querem fazer com os angolanos na centralidade é para colocar os estrangeiros. Então, um extra-africano que vem de uma Somália, de uma Etiópia, de um Tchad, país extremamente miserável, pobre, como é que chega em Angola, já está num apartamento? Como isso acontece? Nós sabemos que Angola é um país onde a corrupção é cultura. Nós sabemos disso. Onde a corrupção é cultura. Como é que um povo realmente diz que tem fé? Quer fazer parte de um país onde a corrupção é cultura? Porque isso ajuda eles a crescerem rápido para viver em centralidades. Corrompem a polícia. Por isso, quando o angolano, que é nativo, chama a polícia contra uma injustiça na cantina, o polícia vem, favorece o cantineiro e não você angolano. Uau! Diz o quê? Um país onde o estrangeiro tem mais direito do que o angolano é porque é governado por estrangeiro. É governado por estrangeiro. Meus irmãos, minhas irmãs, angolanos e angolanas, vocês não devem sair nem pagar nada nos apartamentos. Vocês não devem pagar nada nem sair dos apartamentos. Ou esse partido de brancos portugueses, liderado por negros domésticos, vem e mata todos nós. Eu não moro na centralidade, para não dizer, não, ele está preocupado porque vão lhe tirar. Ele está preocupado porque vão lhe tirar da centralidade. Não, eu moro no Musec. Não vivo na centralidade. Eu podia dizer, uau, essas merdas, ele que vivem aí, eu não, eu estou morando aqui. Não, mas eu estou preocupado com vocês. Porque vocês são angolanos como eu. Eu estou preocupado com vocês. Espalhem essa informação, meus irmãos. Se todos vocês ficarem unidos e dizer, não vamos pagar nada, ou mata todo mundo, mas o MPLA dos portugueses vai ter que aprender. Eles vão recuar.
eles vão recuar. Porque se vocês começarem a deixar aquilo que foi construído com vosso dinheiro por cima da vossa terra, os malhanos, os estrangeiros que vão viver aí. É que vão viver aí. Esse é o jogo. Essa é a estratégia. São filhos de estrangeiro que estão no comando a descomandar Angola. Agora, Moço Califa, como então mudar isso? Eu disse, e vou voltar a dizer muitas vezes, nós podemos mudar isso sem dar um tiro no ar. Nós podemos mudar isso sem derramar sangue. Quando você luta contra, sem saber por que está a lutar contra, torna-se contra você mesmo. Os estrangeiros produziram o MPLA e produziram a UNITA. Vão na base, vão nas bases. Os brancos produziram esses dois partidos, por isso abafaram a FENELA. Por que realmente eles preferem a UNITA do que a FENELA? Porque os nossos irmãos do Sul é muito chicalinhã. E as traições estão muito enraizadas dentro dos nossos irmãos que pertencem à UNITA. Olha que a Ginga falou ontem. Viram? Isso saiu da boca de uma menina sulana. Tudo é traição, tudo é traidor, tudo é trair isso. Estão a trair a família do Jonas Savimbi. Porque agora a UNITA virou um instrumento de fazer dinheiro, ganhar muito dinheiro. Foda-se o Jonas Savimbi e foda-se a família do Jonas Savimbi. Agora é faturar. Olha que a Ginga Savimbi disse. Pagam milícias para então atacarem as pessoas. Muitos ativistas estão também na lista de receber dinheiro como os deputados. Se fosse Moço Califa dizer isso, é assassinato de caráter, está com inveja do ativista. Lhes deram documentos para simular perseguição. Eu mesmo, Moço Califa, vou simular um documento que está a me perseguir. Como então? Você fala sobre a verdade? Sobre a verdade? Vocês falam sobre a verdade. Agora, será que o J privado vai dizer também que a Ginga Savimbi foi comprada? Está maluca? Já que eles têm o ACJ como uma divindade. Se ele não falar, não está a praticar bem a sua religião, onde o ACJ é Deus. Temos nosso querido irmão lá em Moçambique, cujo não conheço o nome, falou muito bem do Venâncio Mondlane. Que eu sempre venho dizer, muito antes. Até quando ele estava a falar, eu pensei que ele escutou os áudios do Moço Califa, mas eu não sei. Ele disse que Venâncio Mondlane poderia explicar para o povo moçambicano quem são os consulados que realmente estão dentro de Moçambique e qual é a função. Quantas vezes eu disse isso? Venâncio Mondlane deveria dizer: a comunidade internacional é que financia a Frelimo para matar o povo moçambicano. Mas não falou isso. E o nosso querido J privado disse: não. É muita pressão para o Mondlane. Pressão. Quer dizer, se esquivando.
Venâncio Mondlane é um covarde. É um covarde. Porque se você sabe realmente que você não vai chegar aonde quer, não põe a vida das pessoas, abala o peito. Sabe quantos moçambicanos morreram? Sabe quantos prisioneiros foram assassinados pela Frelimo dentro das prisões? Para não darem nada. Mondlane é um covarde. Pode mesmo dizer isso. Se ele quiser, faz um debate com o Mos Khalifa. Assim, live. E vou falar isso para ele. E vou ir muito mais além. Eu fiz áudios para o Mondlane. Eu fiz antes do Mondlane realmente voltar em Moçambique. Wallahi, eu fiz áudios dizer, mandam isso para Venâncio Mondlane. Se todo o povo moçambicano ir no aeroporto, ficar de pé no aeroporto, esperando o Mondlane, a Frelimo não vai conseguir fazer mal real. Antes do Mondlane chegar, Wallahi! Wallahi! Antes do próprio Mondlane, eu estava num grupo. Eu estava num grupo de povo moçambicano. Mas depois me tiraram do grupo, que também é um grupo de muçulmanos covardes. Aqui não é para falar de política, é só de assalamu alaikum. Assalamu alaikum, merda. Então o povo está a arder, o povo está a morrer, o povo está a sofrer. Você quer me falar assalamu alaikum? O povo está a morrer, o povo está a arder. Aqui não se pode falar de política. O Islã não separa a política e a espiritualidade, merda. Me tiraram do grupo lá de Moçambique. Mas eu já tinha espalhado bué de áudio lá. Mondlane veio e foi bem recebido. Frelimo não teve nem força. Aquele era o primeiro passo. O segundo passo também falei no áudio. Mondlane leva este povo. Enfrenta o consulado americano e lhe dá 3 horas. Para os Estados Unidos ligar e falar para o Chapo sair do poder. E se não sair do poder, nós vamos colocar fogo nesses consulados franceses. Gente, não brinca, a revolução não... Por isso o líder tem que ser... Não é toda hora líder, gravata bem acertinho, toda hora. Ah, minha gente, quantas visualizações? Quero lá saber de visualização. Foda-se a visualização. Dane-se a visualização. Dane-se o terno e gravata, dane-se. Foda-se o terno. Está a morrer gente. E muita gente. Não, quantas visualizações? Oh, V7. V7 é merda. Agora para ficar assim. Para ficar assim, dar a mão no Chapo. Porra, como então? Como é que as pessoas ficam? Ah, não, ele não se vendesse, não se vendeu, não sei. Você só se vendesse o quê? Receber dinheiro? É quando você postra para aquele que realmente matou o povo, merda. Agora vem lá a Frelimo, estratégia. Agora tá aí, o Frelimo está a baixar o precinho de algumas coisas para alegrar o povo, abaixa o preço da bebida, baixa o preço um bocado da cesta básica, estabiliza um pouco o dinheiro para dizer, agora funcionou. O baixar o preço da cesta básica vai trazer realmente as mortes que se for. Você acha que o povo moçambicano deu peito a bala para baixar o preço do arroz com feijão? Era para remover a Frelimo, merda. Os próprios americanos é que poderiam ligar para a Frelimo. Sentam, vamos fazer uma reforma. Mondlane, sim, chefe americano. Vamos fazer acordo. Acordo é esse. Tá bom? Tá bom, sim. Concordas? Concordo. A Frelimo, Chapo, deixa entrar, vai para a oposição. Quando eu sentar na cadeira,
Foda-se os americanos. Foda-se os americanos. Ah, mas você não fez acordo a merda. Alô? Ibrahim Tuaré. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Manda uma comitiva aqui para me apoiar. Você está a brincar o quê? Manda uma comitiva aqui para me ajudar. Segurança de verdade. Foda-se os americanos. Mas vocês brincam de maluco, porque vamos dançar. É assim, tá maluco, rapaz, tá morrendo gente. Por isso, meus irmãos, como mudar isso? É simples. Primeiro temos que entender que o MPLA é um partido de português, assim como a Frelimo, colocaram realmente negros de outros países para nos governar. Entenderam agora? Quando a gente entender isso, não adianta ir votar. Você vai votar para a manutenção do mesmo regime. Por quê? Porque o regime que realmente produziu o MPLA também produziu um partido da oposição, onde o Savimbi recebeu os primeiros apoios, primeira ajuda para fortalecer a UNITA. Não é Portugal? Onde que o MPLA recebeu as primeiras ajudas? Não é Portugal? Portugal. Isso significa, se nós tirar o MPLA, vem o ACJ. Por isso é que eles colocaram um estrangeiro na liderança da UNITA. Não muda nada. Enquanto nós vamos festejar, UNITA, chegou no poder, UNITA, o ACJ já está a ligar para os pais deles portugueses. E aí, chegamos. Da mesma forma que os nossos avós estavam a alegrar-se, independência! Enquanto celebrávamos o fim das correntes, os brancos planejavam acorrentar as nossas mentes para se tornar escravos e modernos serventes. Por isso ficamos onde ficamos. Ficamos onde ficamos. Independência! Chegamos! Aí os portugueses estavam a colocar negros de outros países. E não me vem com essas putaria, por favor. Ah, moço Califa, somos todos africanos. Se fôssemos todos africanos, os west-africanos não poderiam vir aqui para nos explorar a merda. Se fôssemos realmente todos africanos, esses africanos da Mauritânia que estão no Moçambique não poderiam humilhar, fazer o povo moçambicano passar o que passam, merda. Foda-se, que nem todos os pretos são iguais, merda. Porque se fossem realmente todos os pretos são iguais, esses pretos de São Tomé, esses pretos de Cabo Verde, que estão no poder de Angola, não podiam fazer o angolano viver na merda e deixar os brancos viver bem, merda. Porque não, somos todos africanos, pan-africanismo, união de preto é uma merda. Estamos cansados. Nós estamos cansados com esses pretos traidores. É isso que nos fatiga. Então, para terminar, meus irmãos, eu vos digo de boca cheia. Vocês angolanos nunca vão rir se não tiverem um líder nativo. Um líder nativo. Um líder mesmo, porque nós também, angolanos, temos também que se dar essa oportunidade. Como é que um partido comunista, merda, vai colocar o filho de uma cabo-verdiana e um português? Gente, nós lutamos contra os portugueses que matavam, assassinavam, feriam, estupravam nossas avós. Hoje mesmo, eu, Mos Califa, como revolucionário, estou a apoiar a ACJ. Foda-se! Eu não. Não! Porque se eu humilhar os meus avós, você vê ativista que se diz pan-africanista, você vê ativista que diz consciência negra, consciência ativa, está a apoiar o projeto dos portugueses. Produto branco, embalado em saco preto. É triste, porque não somos todos humanos. Humano a merda. Humano a merda. Somos uma cor, somos isso, a cor não importa a merda. Se não importasse, nós não poderíamos estar onde nós estamos.
A cor importa. Tem que aprender isso. A cor importa. Colocar isso na nossa cabeça. Que a cor não importa. Se a cor não importasse, branco não ia existir. Estuda a biologia, gorila. Só existe brancos, mulatos e albinos. Por causa do carbono de melanina que nós temos. Se não importasse, Deus poderia nos fazer em cloro e não pretos. Porque a cor não importa, a cor não importa. Se a cor não importasse, os brancos não iam só se ajudarem entre brancos. Se a cor não importasse, os brancos não podiam nos discriminar só por ser preto, não importa quanto bom a gente seja, trabalhador a gente seja, mas sempre nos discriminam. Por quê? Porque nós temos uma pele resistente. Por quê? Se não importa. Quando eu falo que a cor importa, não significa que eu estou a dizer que somos melhor do que eles. Não. A cor importa. Mas o melhor entre aqueles que têm a cor diversificada é quem mais teme o Criador do Universo. Mas a cor importa. Por isso é que um preto pode gerar branco. E um branco realmente não gera preto. Não esquece. Houve escuridão. E da escuridão renasceu a luz. Disse o Criador do Universo, haja luz. Havia escuridão antes da luz. Porque se a escuridão importa. Dentro de um quarto, você só vê as cores, ou as cores só existem quando tem luz. Depois que você apaga as luzes, tudo fica escuro. Significa que nada existe além do preto. Aprendem isso, gorilas. Porque a cor não importa. A cor não importa, tem dúvida. Apaga a luz. Vai ver, só vai ficar você. Até a pessoa de pele branca. Até o mulato que te vê dentro daquele quarto com as luzes apagadas. Você não vai lhe ver. Você não vai lhe ver. Mas ele vai te ver. Porque o quarto torna totalmente escuro. Tipo você, aprende, Dibla. Vocês precisam de um líder para vos tirar desse estágio de gorila, esse estágio de macaco. Muito obrigado. Assalamu alaikum. Se eu estivesse aqui preocupado, que vocês vão achar do que eu não podia falar como eu falo. Porque vocês gostam daquele discurso que a Nete Nayara dançou num visualização. Não, o pai disse, agora que está batendo. Visualização. Mas quando vos fala aquilo que é mais essencial, a rejeição. Então, dou graças a Deus pela vossa rejeição. Porque quem é rejeitado primeiro será aceito depois. Quando vocês realmente não se permitirem mais estar na sepultura coletiva da irracionalidade. Muito obrigado, Moço Califa.